Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é tomada de decisão. Sobre isso a gente conversa com a especialista Valéria Nakamura. Valéria, no finalzinho do bloco anterior a gente estava falando sobre a combinação dos perfis até numa empresa, enfim. Queria que você retomasse um pouquinho essa questão. É possível e é necessário, então, que haja pessoas integrantes com os 4 perfis? Sim, o ideal, vamos colocar que é o ideal, que às vezes a gente não encontra numa empresa. Né? Às vezes, assim, o grande problema é que muitas vezes, quando você é um líder, por exemplo, você contrata muitas vezes pessoas que são muito parecidas com o seu perfil. Porque você fala assim, esse é o cara... Mais fácil de trabalhar, vai me entender, e aí eu contrato gente com o meu perfil. Só que o ideal, o verdadeiro líder, ele deveria contratar pessoas com perfis diferenciados, para ter esse conflito de ideias. Né? Então, o que a gente fala? Por exemplo, o líder controlador, talvez seria legal ele ter, o analítico que trouxesse informações reais, mas, ao mesmo tempo, o criativo, que tem uma visão de futuro, que é um visionário, que ele poderia pensar no que pode acontecer de riscos lá na frente, aquelas ideias talvez malucas, que todo mundo fala assim, esse é o malucão da empresa, esse cara não fala nada com nada. Só que talvez as ideias dele, quando assim, você pensar direito, analisar, talvez você fale assim, nossa, mas isso faz sentido. Então, seria uma coisa bacana. Né? E, de repente, poderia ter até essa pessoa que ela mais de chegar mais nas pessoas, o coletivista, de trazer pessoas para junto dela. Por quê? Para realmente falar assim, olha, vamos participar? Eu gostaria de ouvir todas as pessoas, porque as ideias podem surgir. Então, seria legal ter uma mescla dessas pessoas na equipe. Só que, às vezes, a gente não tem. Sim. Né? Então, a gente pode olhar para a equipe e falar assim, olha, essa pessoa pode me ajudar melhor, de repente, se eu sou uma pessoa controladora, que normalmente não ouço as pessoas, então talvez o coletivista pode me ajudar nessa parte, dele puxar mais as pessoas para participar, porque ele é uma pessoa mais querida, é uma pessoa mais sensível, então fazer essa mescla. Né? Mas isso exige o quê? Que igual eu falo, tem que ter essa visão e esse querer, né? Fazer diferente. Você chegou já a mencionar agora, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Existem exercícios que podem ser feitos para ajudar as pessoas em determinadas áreas? Por exemplo, a gente falou do perfil do analítico, né? Ele se colocar um deadline para analisar tudo que ele precisa analisar para tomar a decisão. Dos outros perfis, que tipo de exercícios podem ser feitos para ajudar essa tomada de decisão? Perfeito. O controlador, o que a gente poderia fazer? Como ele normalmente não ouve as pessoas, ele fazia o esforço de ouvir as pessoas. Né? Então, chegar e juntar as pessoas e falar assim, gente, eu sei que, de repente, eu tomo decisão sozinho porque eu não quero ouvir as pessoas, coisa e tal, mas eu queria ouvir as ideias de vocês. E fazer aquele esforço, talvez para ele seja sobrenatural, de ficar quieto. Né? E de ouvir, mas ouvir verdadeiramente. Talvez ele vai ter na hora aquela vontade de começar, não, isso tá errado, não, isso não vai dar certo. Dá um chicletezinho, ele fica mascando e ouvindo. Assim, ele tem que ouvir e de repente assim, anota, aí ele vai anotar, e depois fala assim, ok, gente, então eu vou pensar sobre isso e depois a gente conversa. Então ele tem que ter talvez essa pausa. Né? E não sair discutindo com as pessoas. O coletivista, o tempo para ele também seja... O deadline talvez seja um negócio importante para ele também. De não chegar a ficar ouvindo as pessoas por horas. Mas falar, gente, a gente tem uma reunião agora, de 1 hora, e essa 1 hora mesmo, para ouvir a opinião de vocês. Então, dá esse tempo. Porque ele normalmente vira aquela farra do boi, né? Sim. Porque ele começa a bater papo e aí depois conta já sobre futebol, sobre final de semana e aí... Quer dizer, ele precisa ter um foco e trabalhar nesse aí foco. O ideal para ele seria ter um método. Então, assim, talvez um perfil, o analítico ajudaria muito o coletivista nesse processo. Tá? Quer dizer, uma combinação que é muito bom que ande junto. Seria excelente, tá? E o criativo também da mesma forma, né? O criativo também, um método, uma forma mais processual de pensar seria mais adequado. Então, o criativo, de repente, antes de ir para uma reunião de tomada de decisão, ele anotar. Olha, fazer uma pauta, o que normalmente as pessoas não gostam de fazer, mas fazer uma pauta, eu sei que vai ser um esforço sobrenatural para ele, porque ele, não, mas lá eu vou falando, vou colocando as ideias. É tudo de improviso, né? Tudo de improviso, só que esse improviso, uma reunião de 1 hora vai durar 4, e no final as pessoas saem de lá do tipo, puxa, perdi meu tempo. Sim. Né? Então, assim, seriam dicas que já dariam para essas pessoas trabalharem, né? Mas, assim, é fácil? Não é fácil, porque é mudança de comportamento. E as pessoas sofrem. Que, de repente, leva anos. Né? Até aprimorar a técnica e conseguir realmente fazer uma decisão acertada de acordo com o seu perfil. Sim. As emoções, Valéria, elas interferem bastante, né? Totalmente.
A gente não toma nenhuma decisão 100% baseada na razão. Isso é um fato. Porque em todos os momentos a nossa emoção, ela vai surgir. Nós somos pessoas, então não tem jeito de falar assim, não, a emoção agora está aqui de lado, eu não vou falar com ela. Não. Analisar friamente, calcular também não dá. Por mais que você fale, a hora que você vê aqueles números, de repente você está fazendo, um plano financeiro, porque você quer adquirir um bem, quer fazer uma viagem e tudo mais. A hora que você vê aquele número, assim, que você não imaginava que chegou aí, 40 mil reais para uma viagem. Aí você, gente, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Aí já começa a bater aquele teu desespero, que você fala, já foi para água abaixo, né? A minha viagem e tal. Então, assim, você já foi tomado pela emoção. Então, calma, ok, 40 mil essa viagem, né? Volta aí para a razão. Vamos pensar, então, como a gente pode juntar esses 40 mil? Aí você volta para a razão. Né? Mas a emoção sempre ela vai surgir. Agora, e o outro ponto também é cuidar para não se tomar nenhuma decisão em emoções extrapoladas, vamos dizer assim, com sentimentos... Eu digo assim, você não pode tomar emoção quando você está muito triste, ou com muita raiva, ou até muito feliz. Tá? Aí o pessoal, Valéria, mas muito feliz também dá errado? Dá. Porque aí você está extremamente otimista com aquela situação, que você pode tomar decisões extremamente otimistas. E no final, sem pensar nos riscos. Né? Assim, quando você está com muita raiva, você pode falar coisas que, de repente, ou tomar algumas ações, que no final aquilo, 5 minutos depois, você está arrependido. Você fala, puxa, por que eu fiz aquilo? E talvez não dê para voltar atrás. Né? Valéria, a gente está no último minutinho do nosso programa. Você já tomou alguma decisão muito difícil? Qual foi a sua decisão mais difícil? A minha decisão mais difícil foi em termos de carreira, por incrível que pareça. Não foi nem familiar, né? Mas foi quando eu trabalhava na Brahma, né? Eu era trainee, aliás, eu entrei como trainee e depois de 2 anos eu tive um processo interno lá que não me deixou nem um pouco satisfeita e eu fui pedir a minha demissão. Foi um momento que eu sofri muito, eu sofri por uns 2 anos, né? Isso já está fazendo, foi em 97, então 20 anos há 20 anos. Mas assim, foi um processo muito dolorido porque era a empresa dos meus sonhos, era a carreira de executiva dos meus sonhos, era tudo o que eu sempre quis na minha vida, né? E eu fiquei 2 anos me questionando se eu tinha tomado a decisão certa. E depois de 2 anos eu vi que eu tinha tomado a decisão certa, porque eu migrei para uma carreira que é hoje a carreira que eu mais amo fazer, que é trabalhar em sala de aula com treinamento, com consultoria e tudo mais. Ok, então muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Gostaria que você deixasse um último recadinho para os nossos telespectadores. Bem, eu gosto de deixar sempre essa frase que transformar a tomada de decisão em um hábito, que eu acho que isso simplifica tudo. Tá ok, então, Valéria Nakamura, muito obrigada. O Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.